Olá, sextusanos! Vamos para a 12ª semana de atividades e o tema de hoje são as substâncias químicas. O que são substâncias químicas? Elas são tipos de matéria que constituem o universo. Na semana passada, nós falamos que a matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. E por sua vez, a matéria é formada por unidades ainda menores, que são os átomos, ou seja, tudo aquilo que está ao nosso redor, inclusive a gente, é formado por matéria, que por sua vez é formado por átomos. Essas substâncias químicas estão à nossa volta e até mesmo no nosso corpo. Por exemplo, o oxigênio presente no ar, o sal de cozinha que a gente usa, o álcool, a água que está dentro do nosso corpo, todos eles são exemplos de substâncias químicas. E essas substâncias podem ser divididas em dois grupos: substâncias e misturas. A substância também pode ser chamada de substância pura. Vocês vão encontrar nos livros de ciências essas duas definições. Significam a mesma coisa. Tanto substância ou substância pura representa o mesmo significado. Ou seja, são substâncias formadas por apenas um único tipo de molécula. Elas podem ser classificadas em dois tipos: substâncias simples e substâncias compostas. Eu coloquei no exemplo o ouro, que é formado apenas por um tipo de molécula. Como vocês podem ver na imagem, do lado esquerdo, eu tenho a representação da estrutura molecular do ouro e do lado direito, algumas barras de ouro. A substância simples ou substância pura simples, tanto faz, ela é formada por átomos de um mesmo elemento químico. Aqui do lado esquerdo, a gente tem um exemplo de uma amostra de enxofre e do lado direito, como que é a molécula que forma essa amostra de enxofre. Como eu falei para vocês na semana passada, cada uma dessas bolinhas representam um átomo. Se você parar para contar, você vai observar que uma molécula de enxofre é formada por 8 átomos. E a letra S representa o nome do enxofre em latim, que é sulfur. Ou seja, nessa amostra de enxofre existem várias moléculas de um mesmo tipo de elemento químico, apenas o S8. Por isso, ela é considerada uma substância simples. Outros exemplos de substâncias simples são o gás hidrogênio, o ferro, o gás hélio, que é muito utilizado para encher balões de festa e também em cilindros de mergulho, o gás oxigênio, que eu coloquei a imagem no canto direito, que representa a molécula de oxigênio, ou seja, ela é formada por dois átomos de oxigênio que se ligam e vão formar a molécula do gás oxigênio. Substância composta. Diferente do que a gente viu até agora na substância simples, que era formada por apenas um tipo de elemento químico, a substância composta vai ser formada por átomos de mais de um tipo de elemento químico. Por exemplo, a água, que vocês já conhecem a molécula dela, que é H2O, formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Como a gente pode perceber, ela não é formada por apenas um tipo de elemento químico. Ela é formada por mais de um elemento químico, ou seja, nesse caso, ela é formada por dois elementos químicos diferentes, o hidrogênio e o oxigênio. A água que é considerada substância composta é a que é chamada de água destilada. Esse tipo de água é usado apenas em laboratório ou em indústrias e é uma água sem sais minerais. Ela é apenas constituída por hidrogênio e por oxigênio. Outros exemplos de substância composta são o gás carbônico, que é o CO2. Como vocês podem ver na imagem ao lado, ele apresenta dois átomos de oxigênio e um átomo de carbono. E o cloreto de sódio, que é muito conhecido de vocês, é representado pelo NaCl. Na significa natrum, em latim, que significa sódio, e Cl significa clorum, em latim também.
O que fica nítido nesses dois exemplos que eu coloquei é que eles são formados por mais de um tipo de elemento químico. O gás carbônico é formado pelo carbono e pelo oxigênio, e o sal de cozinha é formado pelo cloro e pelo sódio. Agora nós vamos falar sobre as misturas. Diferente do que eu expliquei até agora, as misturas elas são formadas por duas ou mais substâncias diferentes em sua composição, ou seja, em uma mesma mistura eu encontro diferentes tipos de moléculas, o que não acontecia nas substâncias simples e compostas. Como exemplo, eu posso citar a água que a gente bebe. Diferente da água destilada que eu expliquei anteriormente, que era formada apenas por H2O, a água que a gente bebe, além do H2O, ela também apresenta sais minerais dissolvidos, que são muito importantes para a nossa saúde. E essas misturas, elas podem ser classificadas em dois tipos, homogêneas e heterogêneas. Misturas homogêneas são aquelas que apresentam uma única fase, ou seja, todo o seu aspecto é uniforme. A mistura homogênea é aquela que, quando eu olho para ela, eu não consigo identificar os diferentes materiais que estão misturados nela. Eu consigo ver apenas uma única fase, um aspecto uniforme, único. Como exemplos, a água mineral, água com sal, porque o sal se dissolve na água, o álcool, o soro caseiro, que é formado por água, açúcar e sal, também dissolvidos na água, o soro fisiológico, o pó de suco dissolvido na água, são todos exemplos de misturas homogêneas, que eu não consigo identificar fases. Misturas heterogêneas são aquelas que apresentam duas ou mais fases, ou seja, diferente da mistura homogênea, que eu não conseguia identificar as fases, na mistura heterogênea é possível identificar a olho nu essas diferenças. Por exemplo, a água com óleo na imagem 1. É possível identificar duas fases diferentes. Eu consigo identificar as duas substâncias que formam essa mistura. Já o granito, que é formado por quartzo, mica e feldspato, que são três minerais diferentes, é possível também identificar, através das colorações diferentes nessa rocha, os elementos que a formam. E por último, a água, areia e óleo, que também é possível identificar essas três fases diferentes que formam essa mistura. E para finalizar, vamos recapitular o que a gente aprendeu até agora. Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. Eu, você, tudo que está ao nosso redor é formado por matéria. Ela é dividida em substâncias ou substância pura e em misturas. Essas substâncias, elas podem ser classificadas em simples, se ela for formada por um único tipo de elemento químico, por exemplo, O2, que é o oxigênio, ou substância composta, quando ela é formada por dois ou mais tipos de elementos químicos na sua molécula, por exemplo, o CO2, que é formado por carbono e oxigênio. E as misturas são divididas em homogêneas, quando ela apresenta uma única fase, por exemplo, água mineral, que é uma mistura de H2O e sais minerais, ou mistura heterogênea, quando ela apresenta diferentes fases e eu consigo enxergá-las a olho nu, por exemplo, água e óleo. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje se encerra. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Uma boa semana a todos!